Vamos começar o boletim falando do X. Na primeira edição, eu trouxe que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal tinha começado a julgar a ordem do ministro Alexandre de Moraes para bloqueio da rede no Brasil. A votação começou às 0h e os integrantes da primeira turma da corte já formaram maioria para referendar a decisão de Moraes de bloquear o X aqui. Até às 6h30 da manhã, o Moraes tinha apresentado o próprio voto, depois foi o Flávio Dino e o Cristiano Zanin que concordaram com ele. Ainda faltam os votos de Carmen Lúcia e Luiz Fux. Mas para a gente entender o que pode acontecer agora que a maioria foi formada para manter esse bloqueio da rede social aqui no Brasil, eu recebo o advogado constitucionalista Kalel Dornaica. Kalel, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Kalel, eu queria começar te perguntando então quais são os fundamentos constitucionais que os ministros estão usando para justificar o bloqueio dessa rede social aqui no Brasil. Olha, a gente pode usar a Constituição como respaldo, principalmente no sentido de que ela é a ordem que estrutura o Estado brasileiro. E uma vez que você tem o descumprimento de ordens emanadas do Poder Judiciário, você tem uma violação direta à Constituição na sua base mesmo. Porque você imagina o seguinte: se isso se tratasse de um ato de um estrangeiro, de uma potência estrangeira, a gente estaria próximo de um cenário aí de agressão que levaria a uma declaração de guerra, o rompimento das relações internacionais. A Constituição dá muita segurança para que essas decisões de bloqueio do X elas sejam mantidas. Num primeiro olhar, pode parecer que a liberdade de expressão estaria sendo violada, uma vez que você tem um bloqueio de um meio de comunicação. Mas a gente sabe que a restrição da liberdade de expressão é algo absolutamente natural no sistema jurídico, uma vez que você tem a reserva legal para tanto. E as decisões estão sendo embasadas numa reserva legal, ou seja, numa prioridade da lei antes do resguardo da liberdade de expressão, que nada mais é do que o cumprimento das ordens judiciais. Se você não cumpre uma ordem judicial, você está diante do crime de desobediência. Então você pode sim ter a sua liberdade restrita em virtude desse fundamento de reserva legal.